Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Chico Xavier, da cidade de Guarulhos, que eu não tenho ainda o prazer de conhecer pessoalmente nenhum de vocês, mas se Deus quiser, em breve poderemos nos ver, nos abraçar e nos confraternizar como sempre fizemos dentro da doutrina espírita. Como foi anunciado com antecedência, o tema hoje será a vontade de Deus. E eu quero agradecer o convite dos meus amigos, que também não conheço ainda pessoalmente, o Eduardo e a Rosana, desse laborioso centro espírita. E eu tenho certeza que não faltará a oportunidade de nós nos conhecermos pessoalmente. Boa noite, Rosângela Trades. Boa noite, é muito bom saber que já tem alguém do outro lado, torcendo, vibrando, né? Para que dê tudo certo, para aprendermos juntos também, né? É muito importante isso. Muito boa noite. Boa noite a todos que forem entrando. E o tema é muito importante, porque trata-se de um assunto até bíblico, que pouca gente fala sobre o assunto, que consta inclusive nas Escrituras Sagradas. Mas hoje nós vamos procurar falar um pouco, tá? Ao se dar às 20 horas, como é de praxe, está faltando 2 minutinhos, nós vamos fazer uma pequena prece para sublimarmos o nosso pensamento, colocando os melhores sentimentos que temos, né, nesse momento, na prece, para nos colocarmos na presença dos benfeitores espirituais e, na sequência, a palestra, a vontade divina, a vontade de Deus. No final da palestra, farei uma prece e vibração e peço quem quiser, quem desejar, colocar o seu copo com água por perto, porque com certeza, ao final da palestra, os benfeitores espirituais fluidificarão estas águas, que serão muito salutares, muito benéficas para a nossa saúde física e emocional e espiritual também. A Adelina, minha esposa, também acaba de entrar para assistir. Estamos juntos. Obrigado, amor. Obrigado por ter acessado essa página. Quero agradecer a todos vocês que estejam chegando. E agradecer também àqueles que assistirão à palestra depois, quando ela tiver acabado. Ficará gravada, né? Essa é uma das coisas boas da tecnologia, né? Estamos afastados presencialmente, fisicamente, mas envolvidos e aconchegados de forma espiritual. Muito bem. Já está se dando aí às 20 horas. Eu convido todos a cerrarmos levemente os nossos olhos, para que as formas exteriores não venham nos desconcentrar na imagem de Jesus. Vamos imaginar o divino amigo, com seu sorriso meigo, com seu olhar amigo, a nos olhar com ternura. E vamos nos sentir na presença dele, do nosso mestre por excelência. Porque a palestra e todo o trabalho espírita que realizamos é sempre em nome de Jesus, com toda a sinceridade que temos. E ele nos prometeu que estaria presente quando houvesse bons objetivos e os reuníssemos sempre em nome dele. E é nessa certeza que vamos iniciar esse trabalho, rogando o concurso dos amigos espirituais superiores, para que nos ajudem, para que nos intuam, para que cuidem da nossa segurança. Agradecer a Deus pela vida e pela oportunidade de aprendizado. E assim, na certeza de que tudo concorrerá conforme desejamos, porque tudo isso é para o bem comum, pedimos licença ao alto
para iniciarmos a palestra da noite. Que assim seja e graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, que Deus, nosso Pai, que é fonte inesgotável de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Conta o espírito de Humberto de Campos, que usa o pseudônimo de Irmão X, no livro psicografado pelo ilustre médium Chico Xavier, Cartas e Crônicas, que quando Allan Kardec juntava os rascunhos para elaborar o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, certa noite ele lê em uma revista que Lutero, o grande reformador, havia declarado que havia sido arrebatado em espírito por um anjo de Deus, e o anjo de Deus o conduzira aos páramos celestes, ao lugar e à morada dos bem-aventurados. E Kardec então ficou emocionado com aquela notícia e foi deitar-se e foi dormir pensando como seria maravilhoso ser conduzido por um benfeitor espiritual para os páramos celestes mais elevados, para a morada dos bem-aventurados. Foi dormir assim pensando na sorte que Martim Lutero tivera de conhecer um lugar tão sagrado. E na calada da noite, Lutero tem um meio que desdobramento espiritual. Sai do corpo como se fosse um lindo sonho. Ao seu lado, um benfeitor espiritual. Não era um anjo, como Lutero dissera que havia sido conduzido por um anjo, mas um benfeitor espiritual ali o conduziu dali para um lugar, mas não foi para a morada dos bem-aventurados. Conta Irmão X que aquele benfeitor levou Allan Kardec para um lugar não muito agradável, um lugar nevoento, um lugar onde havia muitos choros e muito ranger de dentes. Kardec então pergunta ao benfeitor espiritual: quem são esses? Quem são esses cujos gemidos me fazem sofrer também? Quem são esses que sofrem nesse lugar tenebroso? Seriam os crucificadores do Cristo, Jesus? E o benfeitor fala: não, Allan Kardec. Os crucificadores de Jesus eram pessoas ignorantes. Achavam que estavam fazendo o bem na ignorância que eles tinham no momento. Tiveram novas chances reencarnatórias e hoje em suas vidas espirituais são outras. Kardec então pergunta: quem são então esses que sofrem tanto nesses sítios de tormento que nós espíritas chamamos de umbral e que a teologia chama de purgatório ou inferno? Quem são esses? Seriam os imperadores romanos? Não. Eles também eram pessoas ignorantes, pessoas que não conheciam nada da espiritualidade. Já tiveram suas chances de arrependimento, já expiaram suas mazelas espirituais e hoje já estão em outros patamares. Kardec então pergunta: quem são? Seriam aqueles que perseguiram e mataram os cristãos primitivos? E o benfeitor espiritual fala: não, Kardec. Eram todas pessoas ignorantes no sentido espiritual. Não sabiam o que estavam fazendo, como o próprio Cristo os perdoou no alto do madeiro, quando disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Kardec, então, entristecido, começa a pensar
nos grandes gladiadores do passado, Átila, Alarico, Gengis Khan. E ao ler o pensamento de Kardec, o benfeitor espiritual fala, não, Kardec, não. Os grandes gladiadores do passado eram pessoas brutas, ignorantes, sem cultura nenhuma. Só conheciam a força. Não conheciam nada, Kardec, do ponto de vista espiritual. Todas essas figuras não se encontram aqui. Elas se encontram mais elevadas um pouco, porque aprenderam com o decorrer dos anos, expiaram suas mazelas e seus crimes e seus erros, e não se encontram mais nesses sítios. Kardec então fala, mas quem são? Quem são esses cujos gemidos fazem tremer as fibras mais íntimas do meu espírito? Quem são esses? E o benfeitor espiritual fala, são aqueles, Kardec, que conheceram Jesus, que conheceram os ensinamentos cristãos, que tiveram acesso a todas as informações da segunda revelação de Deus, mas não fizeram conta. São aqueles que, mesmo conhecendo a verdade espiritual, não deram ouvidos. São esses cristãos que não tinham a prática de serem cristãos. Kardec então desperta agora no seu corpo físico, fica a relembrar esse estranho sonho que tivera, e assim que amanhece, baseado nesse sonho, Kardec elabora a pergunta 642 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta às entidades venerandas, é suficiente ao homem não fazer o mal para agradar a Deus e assegurar um lugar futuro, um lugar bom no futuro? E os benfeitores espirituais respondem, não, porque ele tem que fazer o bem no limite das suas forças. Não basta não fazer o mal, precisa fazer o bem, porquanto você será responsável pelo mal que acontecer, pelo mal que há de vir, por causa de um bem que você deixou de fazer. Que resposta, hein, meus amados? Quando eu me deparei com esta pergunta e essa resposta, eu pensei, meu Deus, eu estou perdido. Porque não basta não fazer o mal. Tem muita gente que fala, eu não desejo mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém. Mas faz o bem? Mas vibra no bem? Mas pratica a caridade? Não. Então, não fazer o bem já é o mal. Porque não fazer o bem, ou seja, não fazer o mal, ainda é a primeira revelação de Moisés. Não mate, não roube, não cometa adultério, não pratique falso testemunho, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Mas isso não basta. Essa foi a primeira revelação numa época em que éramos muito selvagens e só entendíamos a lei da lança, da guerra, porquanto a Bíblia naquela época só fala de um Deus dos exércitos. Aquela deidade tribal que o povo da época acreditava ser Deus e o chamavam de Jeová ou Javé. Então não faça, não mate, não roube, não levante falso testemunho. Mas Jesus chega com um novo mandamento e fala, ame, perdoe. Se te forçarem a dar uma légua, ande duas. Se te roubarem a capa, dele também a túnica. Ame. Se te ferirem numa face, ofereça-lhe a outra. Então não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem a você. É faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Aí começa um mandamento de ação espiritual. A gente precisa fazer. A gente precisa começar a fazer o bem no limite das nossas forças. Não é? Estou cansado de fazer o bem, não. Precisa continuar fazendo no limite das nossas forças. É para isso que nós estamos aqui. Não é? É para isso que nós estamos aqui. E precisamos desenvolver duas asas. As asas da sabedoria, a asa da sabedoria e a asa do amor.
Porque a sabedoria sem o amor nos torna orgulhosos. E o amor sem sabedoria nos torna ingênuos. A sabedoria sem amor é fruto silvestre, agrada aos olhos, mas não, aliás, é flor artificial, agrada aos olhos, mas não tem beleza. E o amor sem sabedoria é fruto silvestre, não é bonito, mas sacia a fome. E, portanto, meus amados, precisamos desenvolver as duas asas, do amor e da sabedoria. Conta-se que Batuíra, o famoso baluarte do Espiritismo, quando elaborou aquele centro espírita na Rua Lava Pés, hoje Rua Espírita, no centro de São Paulo, onde curava muita gente de processos obsessivos no seu centro, que funcionava na sua própria casa. Tinha um dos trabalhadores que era uma pessoa muito dada a fazer caridade, colocava a mão no bolso com muita naturalidade para ajudar pessoas que precisavam. Era desprendido totalmente de bens materiais, apesar de ter bastante. Por outro lado, não era de uma moral muito elevada e era muito mulherengo. Todos sabiam disso. E ele não escondia essa sua realidade. De um lado, desprendido e muito bom para ajudar as pessoas de forma material. Do outro lado, um defeito moral que ele não conseguia controlar, que era ser mulherengo. Um dia, ele procura Batuíra e fala: Batuíra, me dá um conselho, em você eu acredito. Batuíra, me diz uma coisa, você sabe que eu sou uma pessoa muito boa, que eu faço muita caridade material, que eu ajudo muitas pessoas. É verdade, meu filho, você ajuda mesmo. Por outro lado, Batuíra, eu tenho um defeito moral muito grande, que eu luto, mas eu não consigo me desvencilhar dele, que eu sou muito mulherengo. É verdade, filha, você é assim mesmo. Mas me diga, Batuíra, se eu sou de um lado muito mulherengo, tenho um defeito moral para ser resolvido e não consigo, do outro lado eu faço bastante a caridade, sou muito desapegado dos bens materiais, me diga, por ser desapegado aos bens materiais e fazer caridade, eu não mereço ir para o céu? Batuíra cofia suas longas barbas brancas e fala: olha, filho, para o céu eu acho que não. Mas direito a ar-condicionado no inferno, eu acho que você já tem. Né? Interessante, como ele foi sincero com aquele amigo. Para o céu não, você precisa desenvolver a outra asa. É a asa da sabedoria e do amor. É fazer a caridade, mas também cuidar da reforma íntima. É isso que precisamos fazer. E foi o que Jesus mais fez aqui na Terra. Nos ensinando a fazer o bem, a amar, a agir, a fazer o outro que gostaríamos que o outro nos fizesse. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se for a nós mesmos. Segundo Jesus, essa é a grande vontade de Deus. Porque nós temos uma vontade. Nós temos vontade disso, vontade daquilo, a vontade humana é uma. Eu tenho vontade de... Tem várias vontades. Existem vontades mil, vai depender da característica de cada um. E a gente sempre procura realizar a nossa vontade. Nem sempre dá muito certo para a nossa felicidade. Sempre a gente tem o desprazer de fazer escolhas erradas. Por causa do nosso nível evolutivo, que não é assim tão grande. Né? Então a gente pensa que é certo, desenvolve essa vontade, é errado, e a gente sofre as consequências das nossas más escolhas. Então eu fui pesquisar na Bíblia Sagrada e eu percebi o seguinte: existem muitos trechos na Bíblia onde nos orienta a fazermos a vontade de Deus. A vontade de Deus. Principalmente no Novo Testamento, que é o nosso guia, que é o nosso manual de primeiros socorros espirituais. Existem muitas partes onde a gente encontra que temos que fazer a vontade de Deus. A vontade. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. Porque Deus não se materializa, Deus é imaterial.
Deus é uma inteligência suprema, consciência universal, causa primária de tudo. Não tem como Deus se materializar. Não tem como. Para levantar um caído, para ajudar um necessitado. Então ele conta com o homem para esse concurso. Deus se utiliza do homem para atuar na terra. Deus se utiliza os homens encarnados e desencarnados. Há uma interação muito grande, uns ajudando aos outros. Né? Quando a gente pratica o mal, quando a gente faz alguma coisa algo de maldoso para alguém, não é a vontade de Deus. É a nossa ou a vontade do mal, dos obsessores, dos espíritos menos evoluídos. A vontade de Deus é que façamos o bem, é que amemos. Porque Deus é amor, como estabeleceu o apóstolo que Jesus mais amava, João, em sua epístola. Deus é amor. A definição mais singular e mais linda e poética que eu já ouvi sobre Deus. Deus é amor. Por isso, quando o homem ama, ele se parece com Deus, porque Deus é amor. Então a gente precisa desenvolver, priorizar muito essa asa do amor, porque a asa da sabedoria já está muito adiantada. Galopa na frente da asa do amor. Precisamos amar agora, como nos orienta o Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ora, por que nessa ordem? Amai-vos primeiro, instruí-vos depois. Porque a instrução já está muito na frente. Por isso que a orientação do Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, é: Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Então vamos à Bíblia e encontramos ali que temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa. A começar pelo Pai Nosso, que o próprio Cristo nos ensinou. Tem uma parte do Pai Nosso que fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como seja feita a tua vontade? Quem será que tem que fazer esta vontade, senão o homem? Senão o homem. Os animais é que não são dotados de razão. Não tem na fronte, como o homem, algo chamado razão. Então que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, que seja feita a tua vontade por nós encarnados aqui na terra, como na espiritualidade pelos espíritos desencarnados. Que seja feita a tua vontade. Não é Deus que tem que realizar a própria vontade, não. É o homem que realiza a vontade de Deus, porque ele é co-criador junto com Deus. Interessante. Tem uma outra parte na Bíblia que Jesus fala: nem todos aqueles que clamam Senhor, Senhor será salvo, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu nunca vi nenhum pregador pregando sobre esse tema de fazermos a vontade de Deus. Procurarmos entender qual seria a vontade de Deus com relação a nós. E pedir força a Deus para realizarmos esta vontade. Porque não é fácil. Porque a porta do mundo é muito convidativa, é muito larga. A porta do amor, a porta do evangelho, a porta cristã, a porta do bem, a porta do amor é estreita. Eu costumo dizer que é a senda, o caminho do fio da navalha. A gente anda um pouco no caminho do bem, mas logo alguma coisa nos retira, um pensamento, uma sensação material. Então, a porta espiritual da espiritual superior é a senda do fio da navalha, é a porta estreita. A porta do mundo é muito larga e convidativa. Muito larga. Então, nem todos aqueles que clamam Senhor, Senhor, será salvo, não. Salvo no sentido de ser feliz, de alcançar a própria felicidade espiritual. É isso salvação no sentido que o Espiritismo entende. Né? Mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Em outra oportunidade, lá no Getsemane, quando Jesus está triste até a morte, que fala para os seus discípulos, segundo João, ele chora lágrimas de sangue. Ele olha para o Pai e fala: Pai, afasta de mim este cálice, se for possível, mas seja feita a tua vontade. Olha que lindo. Jesus não queria sofrer aquilo que iria sofrer, porque até Jesus sabia que não ia valer a pena.
porque os homens não iam aprender com aquilo. Ele esteve com aqueles homens 3 anos ali na Judéia e eles não haviam aprendido nada. Jesus chorava por conta disso e não por medo da morte física, porque o reino de Jesus não era daqui. Jesus, um espírito puro por excelência, não podia ter medo de nada que fosse material, apesar de ter uma natureza humana, é claro. Mas Jesus chorava por causa da humanidade que não havia aprendido nada. Então ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Olha a vontade de Deus aí de novo. O próprio Jesus querendo que a vontade de Deus fosse realizada por intermédio dele mesmo. Depois a gente vai lá para a carta de Paulo aos Romanos, Paulo de Tarso, o espírito que eu mais amo, o apóstolo que eu mais amo, né? O que mais me dá exemplo de transformação e que nem conheceu Jesus pessoalmente. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2 em diante: Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, meus amados, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E às vezes a gente quer fazer somente a nossa. Somente a nossa. Dá errado. A vontade de Deus é maravilhosa. Feliz daquele que compreende isso e que procura andar por esses caminhos. Mas sendo Deus amor, como eu disse, a única vontade que o amor pode ter é que amemos. É que amemos. Que sejamos instrumentos do amor de Deus, como diria Francisco de Assis. Pai, fazei de mim um instrumento do teu amor, da tua vontade. Olha só. Onde houver guerra, que eu leve a paz. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Instrumento de Deus. Porque é assim que Deus atua no universo. É assim que Deus atua com os espíritos que somos seus filhos. Né? Nós fazendo aquilo que Deus deseja. Deus ajudou o caído, assaltado da estrada de Jerusalém a Jericó, através do samaritano. Foi Deus ajudando aquele caído, mas através do bom samaritano. É Deus que ajuda os pobres no centro espírita, através da ação social de nós encarnados, fazendo a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é a vontade do amor. Por isso que Kardec nos asseverou, orientado pelo Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, que fora da caridade não há salvação. Não tem nada a ver com religião nenhuma. Não é nem fora do Espiritismo que não há salvação, é fora da caridade. É fora da caridade. Deus é amor, Deus é a própria caridade, é o amor em ação. O amor em ação. Então a gente precisa desenvolver esse lado moral, procurar aprender mais. Ali no 3º livro de O Livro dos Espíritos, onde trata das leis morais, na questão 629, Kardec pergunta às entidades venerandas o que é moral. Olha, o que é moral? E a resposta: moral é a regra da boa conduta. Portanto, o discernimento entre o bem e o mal. É a observação das leis de Deus. O homem se conduz bem quando todos os seus atos é para o bem e para o bem comum. Porque aí ele está realizando a vontade de Deus. Estar dentro, inserido nas leis de Deus. Aí Kardec ainda pergunta: mas como podemos distinguir o bem do mal? Olha, e a resposta: o bem é tudo aquilo que nos aproxima das leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que nos afasta das leis de Deus. Que a teologia chama de pecado, não importa. Mas nos afasta das leis de Deus. E as leis de Deus são leis de amor. São leis amorosas, são leis justas, perfeitas, que sustentam e que regem o universo. A regra da boa conduta.
a observação entre o bem e o mal, o discernimento entre o bem e o mal. E o homem sabe, por mais rude e imperfeito que ele seja, por mais ignorante no sentido de instrução, de saber que ele seja, todo homem, por mais simples que ele seja, ele sabe o que é certo e o que é errado. Porque nós temos algo chamado razão, que é o que nos distingue dos animais irracionais, que já fomos, já estagiamos naquelas esferas. Aí Deus nos colocou na fronte a razão, o seu selo. E agora no reino hominal, todo homem, por mais simples que seja, ele sabe o que é certo e o que é errado. Então quando o homem faz o que é errado, não é a vontade de Deus, ele está se afastando das leis de Deus. Quando o homem faz o certo, que é amar, ele está se aproximando das leis de Deus. O bem é isso, é o que nos aproxima das leis de Deus, meus amados. Não é difícil. É uma porta um pouco estreita, né? Mas quando a gente começa a caminhar nessa direção, a gente percebe o quão maravilhoso é. Porque quando a gente faz, o primeiro beneficiado somos nós mesmos, né? E é científico aquilo que o próprio Francisco de Assis falou. É dando que se recebe. É que o homem, ainda manipulado pelo velho egoísmo, ainda acha que tem que receber, que é prazeroso receber. Então dê, porque é dando que se recebe. Porque quando a gente ajuda um caído, quando a gente ajuda um amigo que precisa, ou um estranho mesmo que esteja precisando, quando a gente ajuda um semelhante, a gente sente uma sensação de prazer, sente uma sensação de alegria espiritual que não tem preço. Então o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Até porque é muito mais fácil ajudar, é muito melhor estar na condição de ajudar do que de ser ajudado. Então quando a gente ajuda, quando a gente ama, a gente se sente feliz, porque é dando que se recebe. Feliz daquele que descobre isso, né? Já foi tentado durante tanto tempo definir Deus. Deus, o que é Deus? Deus é o Gadol, o grande arquiteto do universo. Deus é Jeová, Deus é Alá. A doutrina espírita defende como Deus a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E grande espírito do universo, e nós, seres em evolução, princípios inteligentes, filhos de Deus da inteligência suprema. Ótimo. Mas definições porque a gente ainda precisa, né? O nosso cérebro ainda precisa entender certas coisas, mas palavras não definem Deus. Leon Denis diz, foi um grande divulgador do espiritismo, que ficaria no lugar de Kardec se Kardec não tivesse dado certo, tivesse fracassado. Leon Denis dizia que não se pode definir Deus, porque definir é limitar, é circunscrever. Isso seria quase negá-lo. Eu posso definir esse copo com água. Posso definir esse copo com água, mas aí eu estou limitando, estou circunscrevendo. Não se pode fazer isso com Deus. Não tem como. Deus é imaterial, Deus é perfeito em tudo, mas são palavras nossas, a gente ainda não consegue entender Deus. Na medida que formos evoluindo, a nossa percepção sobre Deus vai mudando. Vai mudando. Vamos nos aproximando um pouco mais de Deus e vamos entendendo e vendo Deus de forma diferente. Questão número 11 do Livro dos Espíritos, quando tirarmos as nossas imperfeições, nossas materialidades, nós podemos ver Deus face a face e realizar a sua vontade. Olha aí, Jesus, Espírito puro por excelência, que sabe qual é a vontade de Deus, realiza. Transmite-nos a vontade de Deus. Intercessor, intermediário entre Deus e nós. Se bem que a gente pode se conectar com Deus diretamente, o próprio Jesus ensinou isso. Entre no seu quarto e em silêncio, sem alarde, e converse com Deus. E se chorar, lave o rosto para ninguém perceber. Você mesmo pode ter esse contato consciente com Deus, com a divindade. E peça força para realizar a vontade de Deus na sua vida, né? Interessante, meus amados. Gabriel Ruggiero, que era um sábio argentino, já deve ter desencarnado, porque essa história é muito antiga.
Conta-se que ele, todas as tardes de sábado, ele ia com os amigos, se encontrava em um dos cafés de Buenos Aires para tomarem um café da tarde aos sábados e conversarem sobre diversos assuntos. Naquele dia, naquele sábado, Gabriel Lugero estava atrasado. E os amigos começaram a conversar sobre isso. O que é Deus para você? E um falava, o que é Deus para você? O outro falava. Cada um começou a definir Deus segundo seus conceitos próprios. Quando Gabriel Lugero foi chegando, eles perguntaram, Gabriel Lugero, estamos aqui tentando definir Deus. O que é Deus para você? E Gabriel Lugero pensou um pouco, porque é isso que distingue os homens sábios dos homens comuns como eu. Os sábios pensam antes de falar e os homens comuns como eu vão falando, né? Gabriel Lugero pensou e disse, não se pode definir Deus. Como é que pode um ser limitado como eu querer definir o ilimitado? Como é que pode um ser imperfeito como eu querer definir o que é toda perfeição? Mas já que vocês querem que eu defina Deus, vejam o que Gabriel Lugero falou, meus amados. Eu diria, disse ele, que Deus é a poesia que deu origem aos versos. Deus é calmo como o lago, inteligente e ágil como a águia. Deus é a lanterna perdida, que pouco a pouco a humanidade tem necessidade de encontrar. Eu não posso forçar ninguém a acreditar nele, mas posso pedir que tentem ouvir a voz do próprio coração, porque lá dentro está escondida a voz da divindade. Olha, eu não posso forçar ninguém a acreditar nele, mas posso pedir que tentem ouvir a voz do coração, porque lá dentro está escondida a voz da divindade. E você pode ouvir Deus ouvindo o seu coração. Para realizar a vontade de Deus é a vontade do amor que você tem aí dentro do seu coração. Chico Xavier escreve um lindo poema em Parnaso de Além-Túmulo, né? De um espírito desencarnado chamado João, onde é um diálogo, trata-se de um diálogo de uma filha com uma mãe, de uma moça com uma mãe. E a filha diz assim, minha mãe, onde está Deus? Ora essa, minha filha, Deus está na luz que brilha pela terra e pelos céus. Permanece na alvorada, no vento que embala os ninhos, no cantar dos passarinhos, na meiga flor orvalhada. Respira na água cantante da fonte que se desata, no luar de leite e prata estar na estrela distante. Está no monte, na serra, onde mais, como explicar-te? Deus está em toda parte, em todo lugar na terra. Minha mãe, como senti-lo? Sublime, imenso e forte. Será preciso que a morte nos conduza ao céu tranquilo? Minha filha, ouve a lição, guarda a fé com que te falo, só podemos encontrá-lo no templo do coração. Só podemos encontrar Deus no templo do coração. Sentir, não dá para ver Deus, mas dá para sentir. Dá para sentir. O coração, o sentimento, é o trono onde Deus habita. Tudo isso coaduna com os ensinamentos de Paulo. Não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Que o Espírito de Deus habita em vós? Nós estamos mergulhados, meus amados, no plasma divino. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Deus está fora, mas está sobretudo dentro de nós. Dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E com certeza a vontade do Espírito Santo de Deus é amarmos. Então nós estamos na terra para amarmos. É para isso que nós estamos na terra, para amar. Amar como Jesus amou. Ninguém realizou tanto a vontade de Deus como o próprio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida.
Jesus estava já em Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque se ele tivesse falado, ninguém vai ao Pai senão por mim, nem ele estaria no Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles eram o mesmo em comunhão de pensamento. Ele sabia do pensamento de Deus e transmitia para a humanidade. Não é? Ele sabia da vontade de Deus e transmitia para a humanidade. Espírito puro por excelência, é isso que diz o livro dos Espíritos, na pergunta 11 ou 12, que quando nos depurarmos, vamos realmente ver Deus face a face. Porque na nossa altura agora, ninguém pode ver Deus sem morrer. É bíblico isso. Ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. É uma força muito portentosa. É uma força muito divina que segura, que sustenta o universo. Está em toda parte. Não existe um lugar onde Deus não esteja. O Espírito que Emmanuel, no livro A Gênese, faz uma analogia do que seja Deus. Deus está para o universo físico, o que eu, Espírito, estou para o meu corpo. Olha que interessante. Eu, Espírito, estou no meu corpo todo. Se passar uma formiga no meu dedão do pé, eu sinto, porque eu estou no meu corpo todo. Por isso que Deus sabe o que se passa em todos os rincões do universo, porque Ele é o próprio Espírito do universo. Deus é o Espírito do universo. Não dá nem para definir, porque Deus é muito grande, está em toda parte. Uma vez, um discípulo perguntou ao seu mestre, por que Deus se revelou a Moisés em um simples espinhal, em uma sarça ardente? E o mestre pensou um pouco, porque é isso que distingue os homens sábios dos homens comuns como eu. Os sábios pensam antes de falar. E disse assim, olha meu filho, Deus poderia se manifestar de várias maneiras. Ele poderia se manifestado de várias maneiras. Mas ele escolheu uma pequena sarça, um mero espinhal, para mostrar-nos que não existe um lugar no universo que ele não esteja, que ele não possa se manifestar. Meus amados, eu quero terminar essa live, como eu sempre tenho terminado, desejando profundamente a vocês o que os escoceses desejavam uns para os outros, amigos, quando se despediam. Eu parafraseei, eu mudei um pouco para esse momento. Eles diziam mais ou menos assim, e eu quero dizer do fundo do meu coração para vocês, que os ventos da felicidade sempre assoprem em tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da saúde, da harmonia, sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos e trazendo à sua vida luz e alegria de viver, a sua vida às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos caiam sobre suas cabeças e até nos encontrarmos de novo, que Deus o tenha ou que Deus a tenha, tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe-nos abundantemente. Então vamos fazer a nossa prece e vibração para na sequência tomarmos as nossas águas, que serão, com certeza, o remédio que necessitamos no momento. Maravilhoso Mestre Jesus, meu guia, meu modelo, meu grande Rabboni da Galileia, meu meigo Rabboni da Galileia, como assim definiu a grande Madalena, nossa irmã também maior. Esteja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, nos mostrando o caminho e nos dando força também, Senhor, para praticarmos um pouco do que o Senhor praticou, do que o Senhor disse, do que o Senhor realizou. Sabemos da nossa insignificância espiritual, mas sabemos que estamos no caminho certo.
lutando dia a dia na esperança de mudarmos um pouco para melhor. Porque reconhecemos ser esse o objetivo salutar da vida. Que o nosso Pai Celestial possa nos abençoar com muita luz, para por onde passarmos as pessoas possam ver a presença de Deus. Desejamos ardentemente, Senhor, que haja paz na terra, que haja saúde nesse momento de tanto sofrimento, que a sua luz, Mestre amado, possa iluminar as instituições de tratamento, as UTIs, as CTIs, levando cura àqueles que já alcançaram o devido merecimento, mas aliviando as dores, aliviando as pessoas, dando-lhes resignação e paciência, e aqueles que amam seus entes queridos também, que tenham paciência, que tenham fé e que orem, porque a oração tem uma força magnética muito poderosa. É isso que desejamos do fundo dos nossos corações, Senhor, que passemos por essa adversidade com saúde, mas que, sobretudo, tenhamos aprendido algo espiritual que nos fortaleça, que nos torne um pouco melhores que antes. Esse é o objetivo de tudo que acontece na Terra, Senhor. Até mesmo as adversidades é para o nosso próprio bem. É assim que compreendemos, porque Deus é amor e Ele está no comando de tudo. Que haja melhor distribuição de renda para todos, que os nossos governantes possam agir com sabedoria, para que todos nós possamos ter o básico necessário para as nossas vidas de forma íntegra, de forma que não nos envergonhe. Imaginando o planeta todo envolvido nessa luz crística de Jesus, nessa luz azulada de Deus. Queremos vibrar e desejar que os desencarnados, principalmente aqueles que desencarnaram recentemente, não importa o motivo, que se encontram perturbados, a perturbação natural do desencarne, que eles encontrem o caminho da luz, o caminho da felicidade, olhando para si mesmos e arrependendo-se sinceramente de algo que por acaso fizeram e que os afastaram das leis de Deus. Porque a luz aparece, porque a ajuda aparece, o resgate acontece quando o arrependimento é sincero. Então desejamos ardentemente que todos possamos ser felizes, encarnados e desencarnados aqui na Terra, essa escola, esse hospital abençoado, que é a nossa morada. E assim, na certeza de que tudo concorreu conforme nós desejamos, conforme pensamos, conforme vibramos, rogamos ainda as bênçãos de Deus, nosso Pai maior, para que tenhamos uma semana de glória, uma semana de felicidade espiritual e de crescimento também. E na certeza de que assim será, na companhia de